eu quero saudar todos vocês com a paz do Senhor, o senhor, a senhora, você que está assistindo esta programação e acompanhando, inclusive, conosco o programa que está aqui na tela, que é a ética na vida do crente. Naturalmente, você sabe o que é ética, a questão comportamental, a questão moral, de postura das pessoas, mas na vida do crente isso tem uma característica totalmente, ou seja, um pouco mais delicada, um pouco mais diferente, porque se trata de um crente em Jesus Cristo. E nós aqui já fizemos várias abordagens, aqueles que acompanham conosco já há mais tempo, já viram algumas abordagens relacionadas à questão ética de várias pessoas da igreja, né? São os crentes que nós temos. O pastor é um crente, o diácono é um crente, um grupo que canta é um grupo de crentes, a professora que ensina e, assim, vários segmentos da igreja são pessoas responsáveis por manter a questão ética na vida do crente de forma que o testemunho da igreja seja sempre um testemunho bom lá no mundo, para as pessoas verem que o crente é diferente. E agora nós estamos dando continuidade a um outro segmento da igreja que nós estamos abordando já nessas últimas programações relacionadas à questão ética, que é a ética ligada às senhoras da igreja, nossas irmãs da igreja, que por sinal são um segmento de crentes na igreja muito ativo. As nossas irmãs são irmãs que têm muito trabalho na igreja, atuam em vários aspectos, seja em louvor, seja em grupo de intercessão, seja em grupos de evangelização, ou até mesmo a reunião, né, o culto das senhoras, professoras. Então, é um segmento da igreja realmente de um segmento de crentes notável que a gente está trazendo aqui para vocês participarem conosco e acompanharem conosco. E aí, por isso, mais uma vez, nós convidamos aqui para estar conosco a nossa irmã Martinelli de Almeida. E ela está aqui, irmã Martinelli, a paz do Senhor, muito obrigado pela vinda. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, pastor Fernando, e a todos os irmãos. Sim, como vocês podem ver, o pastor Luiz Fernando está aqui com a gente sempre, né, meu companheiro aqui da programação. Pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, irmã Martinelli, paz do Senhor, irmãos. Muito bem, então nós vamos dar continuidade falando hoje sobre a ética na vida das senhoras da igreja, nossas irmãs da igreja. E hoje, especificamente, nós iremos fazer uma abordagem relacionada à ética das irmãs com relação à vida profissional das nossas irmãs. Nós sabemos que na igreja hoje é muito comum as irmãs terem as suas atividades de trabalho, algumas até mesmo têm vida profissional mais caseira, mas é uma vida profissional. Por exemplo, não existe mais a chamada dona de casa, não é? Aquela que tem a profissão do lar, não. Ela é uma administradora de família ou uma administradora doméstica. Então isso é realmente uma responsabilidade muito grande e é uma pessoa que se relaciona muito em vida lá fora, como é feito a profissão, isso já se tornou profissão hoje em dia, né? Então, nós vamos ter algumas colocações aqui, mas antes nós gostaríamos de ler um texto da Palavra do Senhor para servir de base para o nosso segmento de hoje, que é a ética com relação à vida profissional das senhoras da igreja. O pastor Luiz Fernando vai ler aqui o texto, por favor, pastor Luiz Fernando, pode ler. O texto está em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Detalhe, Paulo e Timóteo, quando escreve aos Colossenses, aqui, deveres domésticos é o título aqui que está no texto. Quer dizer, ele não está falando de algo especial, está falando do cotidiano, daquilo que é o nosso dia a dia. E a recomendação que ele faz é muito importante. Diz o seguinte, como nós falamos, Colossenses capítulo 3, verso 23. E tudo, quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Muito bem. Tudo. É interessante, a irmã Martinelli, né? Você está cuidando, como o pastor Gilson, está administrando o seu lar, às vezes uma coisa simples, né? Eu me lembro da minha esposa, né, que dizia que toda vez que ia fazer uma comida, ele orava, o Senhor dá uma bênção para que saia bom, e ela é uma excelente cozinheira, nunca errou. E a irmã deve ter as suas experiências, às vezes no cuidar do filho, do esposo, ou no dia a dia ali, e no trabalho, lógico, né? As experiências são maravilhosas, e como o Senhor socorre as nossas vidas nesse ponto. Verdade. Mas é um aspecto interessante que eu gostaria de chamar a sua atenção agora, que é o seguinte. Nós realmente fizemos algumas abordagens aqui com relação à questão de ética na vida das irmãs e com relação à vida profissional, que é o relacionamento que as nossas irmãs têm, as senhoras da igreja têm, com as pessoas lá de fora, que não são as pessoas da igreja. Então aqui agora
nós vamos fazer uma colocação que normalmente nós como pastores, eu e o pastor Luiz Fernando, temos uma visão disso. Mas achamos por bem trazer aqui uma irmã, como no caso aqui a irmã Martinelli, que está aqui conosco, para ela falar como, na condição de uma senhora, a respeito deste assunto. E o assunto é o seguinte, nós vamos então aqui a uma pergunta que eu vou dirigir para a irmã, que é a seguinte: como se relaciona uma senhora com as pessoas de fora, aquelas pessoas que não são crentes? Eu gostaria então de que a própria irmã Martinelli, como uma senhora da igreja, pudesse fazer esse comentário para você ter uma ideia a respeito disso. Certo. Nós temos que sempre, em todas as áreas da vida, manter o respeito às pessoas. E em se tratando de pessoas do cotidiano, respeitar as suas opiniões, as suas escolhas, ter o zelo, o cuidado de não emitir opiniões próprias ou entrar em conflito com aquilo que são as escolhas das pessoas, mostrando a ela o quanto nós respeitamos. Mas também nos posicionarmos de forma ética naquilo que diz respeito à nossa escolha, com um bom testemunho, com uma fala pautada na palavra, para que quem está ao nosso redor entenda que nós somos diferente, que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Tem até uma experiência, pastor Gilson, pastor Fernando, que numa determinada empresa onde eu atuei, eu era da área operacional e me foi encarregado uma atividade onde eu precisei transitar junto aos gerentes. E numa dada reunião, um dos gerentes deixou a conversa transitar com a informação que era sigilosa. E quando ele se deu conta, notoriamente eu observei que ele ficou assustado. E um outro colega disse para ele assim: olha, calma, ela é de confiança. Não se preocupe, porque aqui nós estamos seguros, ela não vai levar essa informação. Então, é o Espírito Santo que conduz as nossas vidas, traz ali uma experiência. Para mim foi uma bênção, porque eu entendi naquele momento que as minhas atitudes pautadas na palavra trouxe ali a referência de uma pessoa de confiança. Então é importante agir com ética no sentido de ouvir, estar nos ambientes, mas não levar a conversa adiante, não falar dos assuntos às outras pessoas, para que todos nos tenham como uma pessoa de respeito, de confiança, uma pessoa que é um servo do Senhor, que tem ali a palavra como ensino, como lição de vida para transitar em todos os meios com ética. Muito bem, você viu, pastor Luiz Fernando, que esse aspecto da experiência da irmã mostra exatamente que não precisou de ela, só a postura da irmã já demonstrou algo que é uma verdadeira mensagem. Ela não precisou dizer, não, é porque eu sou crente e tal, porque eu sirvo a Deus. Não precisa dizer essas coisas. Não precisa dar título, né? Não precisa dar título. Então isso é fundamental, esse aspecto, né? Às vezes há pessoas que às vezes fogem um pouco da ética, a pessoa que usa certas expressões assim, não, mas eu sou crente e tal. Eu me lembro de uma experiência quase que semelhante a, não semelhante a essa, mas de uma irmã também, que ela teve o cuidado de falar para uma determinada pessoa, numa negociação, então você pode confiar, porque eu sou crente. Aí a pessoa, não, mas eu não sou crente, mas eu também sou honesta. Então, são posturas que às vezes, né, mostram que não há necessidade disso. Bastou ali uma condição da irmã como inspirando confiança às pessoas e as pessoas serem capazes de deduzir que realmente ela iria conservar aquilo num determinado sigilo, vamos dizer assim, doméstico, né? Lembrando bem que nós estamos falando do trabalho de uma irmã no ambiente de trabalho, que é um ambiente altamente competitivo. As pessoas costumam, no ambiente de trabalho, usar tudo aquilo que pode lhe trazer algum benefício, uma informação, como a irmã falou, ou até mesmo outras coisas para levar para um, para levar para outro. E a posição do servo é importantíssimo. E isso que a irmã testemunhou, e o pastor Gilson aqui falou, isso traz uma bênção para quem está ali no governo, ali na responsabilidade do trabalho. Ele saber que tem um servo, tem uma serva ali, essa pessoa eu posso confiar. Pastor Gilson, isso é muito bom, porque realmente você vive num ambiente que todo mundo está querendo tirar alguma coisa e você encontra uma pessoa com um testemunho maravilhoso. Isso é maravilhoso. Amém. Muito bom, né? Agora, interessante a gente dando prosseguimento a esse aspecto da questão de relacionamento
profissional, com as pessoas de fora. Tem um aspecto interessante, irmão Martinelli, que seria interessante ouvir da irmã sobre isso. É no caso de uma irmã que às vezes está num local de trabalho e é muito comum acontecer de haver ali uma discussão, às vezes até um pouco mais calorosa, relacionada a algum projeto do local de trabalho, seja da empresa, da indústria, e que ali na questão de, às vezes, uma pequena discordância na questão técnica, pode gerar, assim, subitamente uma discussão que, vamos dizer assim, pega a gente de surpresa, né? Pega a gente de surpresa. Aí, num caso desse, na sua profissão, havendo uma situação dessa, que postura a irmã acha que uma irmã da igreja, uma serva de Deus, poderia tomar num caso assim, uma coisa assim tão repentina, de repente aparece, e qual seria assim a postura de imediato? Sempre lembrando da palavra, né? Os frutos do Espírito Santo. Nós precisamos ser longânimos, ser pacientes, prudentes, lembrando que nós estamos sendo avaliados a todo tempo pelo mundo. Nós não representamos só a minha decisão. O outro, quando olhar para mim, eu preciso refletir a paciência, eu preciso refletir aquilo que o Espírito Santo se agrada. Então, é sempre importante se lembrar, eu não posso deixar a situação chegar a um ponto onde eu coloco em risco ali, não é só uma questão de imagem, é uma forma de vida. Eu tenho que transmitir a paciência, a calma, a temperança, muito importante ter a temperança para que o testemunho seja de alguém que consegue conduzir, transitar mesmo em meio a conflitos, com paciência e sabedoria. Eu achei interessante nas palavras que a irmã usou, quando ela falou de temperança, porque temperança está muito relacionada à questão de domínio próprio, de equilíbrio, né? E determinadas situações que surgem assim na vida profissional, principalmente de irmãs, né? São situações que tendem a trazer um desequilíbrio, ou seja, provocar um temperamento, ou qual foi a palavra mesmo usada? Foi temperança, né? Temperança, ou seja, causar um destemperamento, ou seja, criar um problema. E realmente essa questão que ela colocou é muito importante a gente levar em conta. Trazendo esse assunto para dentro da área profissional, existe uma coisa que se chama inteligência emocional. E você, Gilson, é um homem que trabalhou em grandes empresas, como servo, você deve ter visto muito isso. A irmã, com certeza, já viu isso. E as pessoas observam é chamado de inteligência emocional. O servo, ele tem isso que você falou. A irmã também comentou, é fruto do Espírito. E além do mais, nós vivemos no meio de um Deus que nos antecipa a certos momentos. Nós podemos até ter do Senhor essa direção. Senhor, como é que eu ajo? O Senhor vai dar a revelação, até uma consagração para ter o equilíbrio. E você ali vai sobressair de uma forma que não é uma coisa forçada, é a própria ação do Espírito Santo reagindo a certas situações que o Senhor vai nos abençoar, nos dando esse equilíbrio. Porque o servo do Senhor, ele tem isso e ele vive isso, tanto na sua vida dentro da igreja como na vida profissional, na sua família. É uma coisa só, porque servimos a um Deus só que nos capacita para isso. E a palavra do Senhor sempre diz isso. O Senhor capacita o seu servo para romper os momentos. Se entrares na batalha, eu contigo estarei. Né? Se entrares no rio, o Senhor está dizendo, não vou te deixar entrar no rio, não vou te deixar entrar na batalha. Não, o Senhor vai conosco. Ele é um Deus Emanuel maravilhoso. Muito bom testemunho. Aliás, esse aspecto abordado agora, né, nessa parte agora, que é a questão de como reagir, né, num momento repentino de provocação de uma situação, que é a questão de equilíbrio, domínio próprio, temperança, isso é fundamental. Há até um provérbio que fala sobre isso, lá no capítulo 31 de Provérbios. Aquele capítulo tem uma boa dedicação ali, uma boa parte que é dedicada ali à chamada mulher virtuosa, né? Então vamos ver, acho que é verso 26, não é isso? É verso 26 do capítulo 31 de Provérbios. Que é a mulher virtuosa. O que ela faz numa hora dessa? Diz assim, abre a sua boca com sabedoria
E a lei da beneficência está na sua língua. Não é estará, não. Está na sua língua. Então, abrir a boca com sabedoria, não é conforme vem na cabeça, não. É a ação do Senhor nas nossas vidas. Muito bom. E a beneficência também está muito relacionada àquilo que nós temos para trazer para as pessoas como benefício, né? E que as pessoas olham para nós como servos e nos taxam realmente, peraí, mas essa pessoa é diferente, porque numa hora como essa ela manteve o equilíbrio, ela manteve a serenidade, manteve o nível, né, de postura, vamos dizer assim, uma pessoa diferente, né, de uma pessoa diferente. Muito bom, esse aspecto realmente é fundamental, né? E o testemunho, nós vemos na própria Bíblia, testemunho de servos e servas. Ruth, Boaz notou Ruth, da maneira como ela trabalhava, da maneira como ela foi fiel ali à sua sogra, mesmo não sendo israelita, ela era moabita, mas ela tinha uma diferença ali, aquilo chamou a atenção para que, no cotidiano, no trabalho, para que ela recebesse uma bênção ali e a sua família fosse abençoada. Muito bom. Muito bem. Temos ainda, dentro dessa questão de ética com relação às pessoas de fora, nós temos ainda mais uma colocação que eu gostaria de ouvir mais uma vez a irmã Martinelli falando sobre isso, que é com relação à forma de conciliar o tempo dedicado à vida profissional, ao trabalho, com o tempo dedicado à igreja e também à família. Porque isso para nós, os homens, isso é até mais fácil. Mas quando se trata de uma senhora, uma irmã, e muitas vezes tem irmãs que têm filhos criança e tudo, são mais cobradas. Então eu gostaria realmente de ouvir de uma irmã isso, porque eu não saberia falar um pouco sobre isso. Irmã, por favor, nos ajuda nisso. Sim, pastores. Sabemos que é um grande desafio, né? Contudo, eu entendo que o segredo está em colocar o Senhor no centro de tudo. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, a palavra diz, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a partir do momento que nós entendemos que a nossa agenda vai funcionar ao redor do atendimento àquilo que é a revelação, o Senhor provê, o Senhor disponibiliza todos os demais recursos. Por exemplo, eu tenho um convite para participar de algum evento que seja profissional. Eu posso dizer que eu vou depois do culto? Então eu vou dizer. Se eu não posso, o Senhor sabe. O Senhor conhece, é profissional, eu preciso cumprir. Com tudo aquilo que me for facultado o direito ou de renunciar ou de aceitar depois da agenda, do compromisso que eu tenho com a igreja, com o Senhor, aí eu consigo ter paz para gerir tudo o que eu preciso no cotidiano. E com a família, eu entendo que acontece da mesma forma. Olha, tem uma reunião de família, eu vou deixar de ir? Não, nós vamos usar a sabedoria. Mas é possível eu chegar no horário depois dos meus compromissos? É. Mas eu vou gerar conflito? Nós precisamos avaliar e pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria. Mas eu entendo que sempre que eu coloco a agenda do Senhor em prioridade, eu consigo conduzir as demais coisas. É lógico, vai haver dias onde a gente não vai conseguir. Olha, foi agendada uma reunião, um congresso, um evento de trabalho, ou até um compromisso com a própria família, uma consulta médica. Nós vamos atender, mas lembrando que as demais coisas o Senhor sempre nos acrescenta quando nos colocamos na condição de ser fiéis, primeiramente ao que vem de atendimento às agendas da igreja, aquilo que é para honrar ali a obra. Muito bem, isso até nos lembra a palavra do Senhor Jesus, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E isso que a irmã falou, pastor Gilson, é muito sério, porque eu já tive pessoas que estavam subordinadas a mim, que usou as duas coisas. Eu não posso trabalhar porque eu sou um servo, então tal dia eu vou estar na igreja. Eu falei, mas você não sabia quando assumiu o emprego que você estaria nessa responsabilidade, às vezes turnos? Ou então dizer, né, não posso vir à igreja porque eu tenho que trabalhar. Tudo bem, a gente sabe, mas não usar isso nem de um lado nem de outro como desculpa para não trabalhar ou não ir à igreja. Como a irmã falou, o Senhor nos dá sabedoria para equilibrar isso.
E eu já vi isso, o Senhor, e vivi isso. E é maravilhoso. Eu já vi servas, a minha responsabilidade, sob minha responsabilidade, viver isso. É muito bom nós sabermos que nós podemos contar com a pessoa e saber que o Senhor está operando na vida dela, porque o trabalho que ela faz também será abençoado. Isso é muito bom. Amém, mas nós estamos já chegando bem ao final da nosso programa de hoje e também é o nosso propósito, nós a partir de agora entrarmos noutro segmento de crentes para fazermos abordagens também aqui quanto à questão ética na vida do crente. Mas não podíamos deixar de considerar que, como nós dissemos desde o início, na nossa primeira programação com relação às senhoras da igreja, nós dissemos aqui que nós contamos muito com uma coisa que as senhoras da igreja nos fornecem na igreja, inclusive para nós os pastores, chama-se oração. E são irmãs de oração. Eu ontem mesmo estive num culto de oração das senhoras, como as irmãs oram, intercedem. E nós olhando nos nossos comentários que as pessoas fazem, você faz esses comentários, vimos ali vários pedidos de oração. Tudo bem, nós gostaríamos então de fazer um pequeno encerramento aqui, fazendo uma oração por esses pedidos que foram feitos ali no compartilhamento, quando alguém colocou ali um comentário. Nós tivemos vários pedidos de oração, estávamos olhando ali e gostaríamos de fazer uma oração para nós encerrarmos. Vamos fazer essa oração então? Você vai estar orando junto conosco, amém? Vamos terminar então orando ao Senhor, amém? Nosso Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti nesta hora em favor de todos aqueles que têm colocado pedidos de oração nos comentários deste programa, Senhor, que a Tua mão ali possa estar estendida no poder do sangue de Jesus para dar uma bênção aos lares, às famílias, aqueles que estão desamparados, aqueles que têm pedido a Ti, Senhor Deus, em oração, a necessidade de cada um dos Teus filhos, homens, mulheres, crianças, jovens. Nós oramos, ó Deus, certos assim da Tua bênção e bendizemos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Pastor Luiz Fernando, muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. A paz do Senhor. Até a próxima. Eu que agradeço a tua companhia, a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmã Martinelli. A paz do Senhor. Amém. Irmão Martinelli, obrigado por atender o convite para estar aqui conosco em todos esses programas até aqui. Foi muito bom a sua participação, foi excelente no sentido de falar como uma irmã a respeito de um assunto como esse. A paz do Senhor, então, Deus abençoe. A paz do Senhor, eu que agradeço. Amém. Amém. Para você, então, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Estaremos, então, dando continuidade ao programa Ética na Vida do Crente.